Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E o dólar desacelerou as perdas hoje frente ao real, depois que o presidente Michel Temer precisou ser internado na capital federal durante a tarde de hoje. O mercado está acompanhando a movimentação em Brasília, onde hoje acontece a sessão que define se terá seguimento ou não a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara. Durante a tarde, por falta de quórum, a votação não aconteceu, mas agora há pouco ela foi retomada. Além disso, hoje, agora por volta de 6h30 da tarde, também está sendo aguardado por parte do Comitê de Política Monetária do Banco Central o anúncio sobre o corte da taxa Selic, né? O anúncio sobre a taxa Selic. O mercado está esperando um corte de 0,75% para a taxa básica de juros. E no fechamento do dia, o dólar ficou estável nesta quarta-feira, permanecendo aos R$ 3,24 mais 70. Dólar, portanto, sem variação nesta quarta-feira, acompanhando as movimentações em Brasília. Enquanto isso, o índice Bovespa hoje teve uma alta de quase 0,5%. 0,46% foi a elevação do principal índice da B3 hoje, que termina o dia aos 76.702 pontos. E os representantes de vários setores do agronegócio discutiram em Brasília as possíveis mudanças na chamada Lei Candir, que desonera as exportações de grãos no país. O debate aconteceu na Câmara Setorial dos Insumos Agropecuários e quem tem mais informações é o Dacil Canepa. A Lei Candir prevê a isenção de pagamentos de impostos sobre as exportações de produtos primários, especialmente grãos. Apesar de ser boa para o campo, a lei sempre causou polêmica, porque os governadores reclamam que o governo federal não faz a sua parte, ou seja, devolve o dinheiro que deveria ser pago em impostos. Tramita no Congresso Nacional um projeto que pode mudar a Lei Candir. A mudança preocupa o setor rural. Nesse encontro da Câmara Setorial dos Insumos, os integrantes discutiram as leis que propõem mudança na compensação dos impostos. A preocupação é tirar a competitividade das exportações. Hoje existe um projeto de lei que prevê o volume de 1 bilhão e 900 milhões de reais de repasses aos estados por meio de um coeficiente baseado naquilo que esse estado exporta de commodity. Nós somos favoráveis a essa medida, mas nos preocupamos muito quando começa a crescer algumas discussões, especialmente de algumas entidades públicas, de que tributar a exportação seria uma solução para a crise fiscal dos estados e do governo federal. Nesse ponto nós nos opomos. Nesse ponto nós não somos favoráveis, que seria derrubar a Lei Candir, né? E aí nós estaríamos exportando o imposto, que é uma coisa impensável. Você tira a competição do principal setor da economia brasileira, que é o setor do agronegócio, tira a competitividade dos produtos que nós vendemos e, ao mesmo tempo, você está exportando tributo para quem estiver comprando nos outros países. E o índice de preços recebidos pela agropecuária paulista registrou queda no mês de setembro, como nós mostramos no programa de ontem, aqui no Mercado do Campo da terça-feira. Sobre este assunto, o repórter Gustavo D'Angelo preparou uma reportagem completa, trazendo todos esses levantamentos. Vamos acompanhar. O índice de preços recebidos pela agropecuária paulista, o IQPR, encerrou setembro com variação negativa de 0,30%, o que levou à desvalorização acumulada do indicador nos últimos 12 meses a menos 7,14%. No levantamento recém-concluído pelo Instituto de Economia Agrícola, o IEA, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, entre os produtos analisados, a banana apresentou a maior alta no índice, com 14,64%, seguida da carne bovina, milho e feijão. Por outro lado, os produtos que apresentaram as maiores quedas de preços no período foram a batata, com menos 22,27%, depois a laranja para a mesa, trigo e ovos. De acordo com os pesquisadores, setembro foi o 6º mês consecutivo a apresentar preços agrícolas em queda, um cenário que vem contribuindo para manter os índices inflacionários em um patamar baixo. O
O IPCA, índice que mede a inflação para as famílias de setembro, subiu 0,16%. E o subitem alimentação no domicílio recuou 0,74%. Gustavo D'Angelo para o SBA. E cai o faturamento da indústria de máquinas e equipamentos, o faturamento líquido. A queda registrada no mês de setembro, em comparação com agosto, foi de 4,3%. Já no comparativo com setembro do ano passado, as vendas recuaram em 5,7%. O faturamento em setembro deste ano, de acordo com os dados da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, ABMAQ, foi de 5 bilhões e 800 milhões de reais. No acumulado do ano, a queda é de 4,5% em relação a igual período do ano passado. As informações partem da agência CMA. O Mercado do Campo traz as primeiras informações do tempo com Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, que destaca a produção de café no centro-sul do país. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde a todos. Os produtores de café agora seguem beneficiados, porque o tempo mais seco que acabou predominando no estado de Minas Gerais, o que garantiu a umidade do solo mais baixa em praticamente todo o estado mineiro. Nos próximos dias, as instabilidades vão começar a se espalhar um pouco mais e se tornar mais abrangentes no centro-sul. Ainda tem previsão de chuva bastante forte no estado do Paraná, Mato Grosso do Sul, estado de São Paulo e também nas áreas mais ao sul de Minas Gerais. Acumulados de até 130 milímetros podem alcançar na faixa oeste do estado do Paraná. A partir do período seguinte, essa chuva começa a ser mais bem distribuída, então ainda tem previsão de chuva mais forte. Os ventos no alto da atmosfera vão ainda trazer bastante umidade da Amazônia para o centro-sul do país. Agora volta a ter previsão de chuva mais forte, grande parte da região sudeste e também no centro-oeste, com volumes de 30 até 50 milímetros. No decorrer do terceiro período, pouca coisa vai mudar no centro-sul, porque essa chuva mais forte ainda vai seguir persistindo. Volumes dessa vez podem alcançar até 50 milímetros no estado de Minas Gerais, Goiás e também na faixa leste do estado do Mato Grosso. Então, no decorrer das próximas semanas, as lavouras de café do sudeste, especialmente de Minas Gerais, vão ser bastante beneficiadas por conta do retorno das chuvas e também pancadas que vão ganhar mais intensidade, vão manter a umidade do solo um pouco mais elevada. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E depois do intervalo a gente segue falando de café, apresentando o fechamento do café hoje nas bolsas de Londres, de Nova York e também na B3 aqui em São Paulo. Depois do intervalo você também vai ver o trabalho dos recenseadores do IBGE para a coleta de dados no Censo Agropecuário 2017. Nós já voltamos. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Agora há pouco o Mercado do Campo trouxe informações do tempo, destacando a produção de café no centro-sul do país. E hoje a Cooperativa Regional de Cafeicultores de Guaxupé, no sul de Minas, a Cochupé, informou que o potencial produtivo da safra 2018 está comprometido. De acordo com a Cochupé, depois do estresse hídrico e térmico enfrentado pelas lavouras, o estímulo provocado pelas águas resultou na abertura das floradas. Só que as altas temperaturas e a falta de chuvas já pronunciam que a safra do ano que vem terá o potencial produtivo comprometido. A informação parte da Agência Estado nesta quarta-feira. E isso tudo fez com que os futuros do café operassem em alta hoje, tanto na Bolsa de Londres quanto em Nova York, como também aqui na B3 em São Paulo. E a gente começa de olho no painel, não esta tela, agora sim. Café robusta na Bolsa de Londres, como eu falei, em alta no dia de hoje. Os contratos que vencem em novembro deste ano subiram 0,85% nesta quarta-feira, trazendo o valor de $2.010 a tonelada nos últimos negócios. Os contratos com vencimento para janeiro do ano que vem subiram 0,82% hoje, apresentando o valor de $1.961 a tonelada. Já os contratos que vencem em março tiveram uma elevação de 0,72%, sendo negociados por $1.934 a tonelada. E os contratos que vencem em maio de 2018 tiveram um acréscimo de 0,67% e passaram a valer $1.939 a tonelada.
Café robusto em alta na Bolsa de Londres e hoje café arábica também em alta na Bolsa de Nova York. Impulsionado também principalmente por causa dessas informações em relação à safra brasileira de café, porque o Brasil é o maior produtor mundial de café arábica. Isso, é claro, mexe com as cotações lá em Nova York. Os contratos que vencem em dezembro deste ano tiveram uma adição de 0,73% nesta quarta-feira e passaram para $1,24 por libra-peso. Os contratos com vencimento em março de 2018 subiram 0,66% na Bolsa Futura de Londres, com o valor de $1,27 por libra-peso. Já os contratos que vencem em maio de 2018 tiveram um acréscimo de 0,69% e tem o valor de $1,30 por libra-peso. Por último, os contratos que vencem em julho do ano que vem ficaram em $1,32 por libra-peso. Para finalizar, café BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo, que, como eu já adiantei, também teve um dia de alta nesta quarta-feira. De olho no painel, contratos que vencem em dezembro deste ano, em alta de 0,79%, passando de $152,55 a saca para $153,75. Os contratos que vencem em março do ano que vem tiveram um acréscimo de 0,70% hoje aqui na B3 em São Paulo e passaram para $157,95 a saca, com 390 contratos negociados. Foi o maior número de negociações, o vencimento mais negociado hoje para o café aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Os contratos que vencem em setembro do ano que vem subiram 0,76% e passaram para $158,30 a saca no ajuste atual. E os contratos que vencem lá em setembro de 2019 tiveram alta de 0,68%, passando para $170,40 a saca. Café, portanto, em alta hoje nas três principais bolsas que negociam a commodity. O mercado do campo mais uma vez abre espaço para a previsão do tempo. E agora destacando o centro-norte do país, com destaque para a produção de cana-de-açúcar. Nas próximas semanas, as condições climáticas voltam a trazer melhores cenários para as lavouras da metade norte do país. Isso porque, especialmente nessas áreas em vermelho e também laranja do mapa, a umidade do solo ainda está extremamente baixa e segue prejudicando principalmente as lavouras de cana-de-açúcar. Nos próximos 5 dias ainda não vai ter grandes melhoras no tempo nessas áreas. Isso porque o tempo mais seco ainda vai predominar nessas áreas mais claras do mapa. As pancadas até conseguem se tornar um pouco mais abrangentes pela região norte, mas de forma muito irregular. É a partir da próxima semana que as condições climáticas vão se tornar cada vez mais favoráveis, principalmente para as lavouras de cana-de-açúcar que estão em fase de desenvolvimento. Agora, a chuva se espalha e acaba alcançando até o interior do Nordeste. Previsão de acumulados de 30 até 50 milímetros em algumas localidades. E essa chuva ainda vai persistir ao longo da terceira semana. Entre o período do dia 5 até o dia 9 de novembro, previsão de chuva bastante espalhada em praticamente toda a metade norte do país. E as áreas mais secas, tanto do interior do Nordeste como também algumas áreas da região norte, vão voltar a receber chuvas de forma expressiva. Isso traz melhores cenários para as lavouras de cana-de-açúcar que estão em fase de desenvolvimento. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até amanhã. Até amanhã, Juliana Rezende. E os recenseadores do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, estão realizando trabalho a campo em todas as regiões produtoras para coletar dados para o Censo Agropecuário 2017. O levantamento deverá ajudar na definição de políticas públicas para o setor para os próximos 10 anos. E a repórter Kylie Rodrigues acompanhou o trabalho de um desses recenseadores. Vamos conferir a reportagem. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo. Prazer, meu nome é Janaína. Beleza. Sou recenseadora do IBGE. Estamos realizando o Censo Agropecuário 2017. Estamos passando aqui nesse setor do Planalto Verde, né? E gostaria de ver com o senhor, se o senhor se enquadra, né? Tudo bem. No questionamento. Assim como a Janaína, atualmente no Mato Grosso do Sul tem cerca de 200 recenseadores que vão de propriedade em propriedade. A recenseadora faz 40 perguntas para o produtor. Com informações prévias no dispositivo móvel do último censo, a intenção é saber se o estabelecimento é agropecuário.
Sempre eu pergunto, vocês trabalham com algum tipo de ramo de atividade agropecuária, pecuária, hortifruticultura, silvicultura? Tudo isso eu acabo perguntando para eles. Só que quando você chega no local, você já consegue fazer uma visualização, né? Se ele realmente se enquadra num estabelecimento agropecuário. Então eu já pergunto, senhor, você trabalha com algum tipo de atividade? Você cria algum animal? Né? Normalmente eles respondem e eu já consigo estar identificando que se trata de um estabelecimento agropecuário. A insistência é porque o que antes era uma propriedade rural, hoje pode ser apenas uma área de lazer. Tudo tem que ser registrado de maneira correta no aparelho. Entre as dificuldades para a realização da pesquisa, a recenseadora pontua alguns desafios. Nós utilizamos o nosso veículo próprio, né? E dependendo da localidade, questão de buracos, essas coisas, temos o sol, o calor, né? E algumas vezes de encontrar alguém no estabelecimento. Quando a casa está vazia, é com algum vizinho que a recenseadora busca informações, como, por exemplo, um número de telefone para um contato, agendando a visita. Nesta propriedade foi identificado o trabalho com produção de mudas para floriculturas da região. O produtor apoia a iniciativa do IBGE. Verificam se a propriedade é mesmo agropecuária, eles verificam a documentação da propriedade, do produtor. E é sempre a mesma pergunta, né? Eles variam assim, só algumas coisas estão sendo atualizadas, mas no cotidiano mesmo é as mesmas perguntas. Nossa fonte de renda é essa, né? É o viveiro, é a produção de mudas. Nossa família inteira praticamente são produtores. O produtor que por algum motivo não conseguir receber o recenseador na propriedade rural pode optar em responder o questionário pela internet. Alguns estabelecimentos agropecuários eles foram pré-selecionados porque são estabelecimentos que têm uma produção maior e o IBGE faz o controle, vai verificando se está faltando alguma informação ou não e vai comunicando se faltou alguma informação, ele vai solicitar isso até que o questionário seja completamente preenchido. O orçamento total do censo será de 770 milhões em 2017 e 2018. No Mato Grosso do Sul, com todos os 79 municípios visitados, serão gastos aproximadamente 7 milhões. De acordo com o superintendente estadual do IBGE, o relatório vai demonstrar a importância da atividade agropecuária no país, incentivando políticas públicas para o setor. Vai permitir os investimentos necessários em algumas áreas que terão que o governo atuar, né? E também os empresários que querem abrir negócio verem que área podem mais atuar dependendo da demanda, né? Então eu acho que os dados vai ser super importante, acredito nisso, para o Brasil mesmo, porque poderá dizer em que regiões vamos investir o quê e em que outra região vamos investir no quê, né? Dividir melhor esse investimento, né? E graças ao apoio de vocês da imprensa e do canal do Boi, principalmente, que tem contato com esse grupo de agropecuários, está facilitando a entrada nossa dentro das porteiras, né? Quer dizer assim, as porteiras geralmente são cadeadas, né? E hoje ela está ficando aberta até para a gente poder entrar, conversar com o produtor, ou até o produtor fala assim, manda o recenseador aqui para minha casa para eu responder aqui na minha casa. As coletas seguem até fevereiro do ano que vem. Os resultados serão apresentados em maio de 2018. Kaile Rodrigues para o SBA. Tá certo. Importante receber os recenseadores nas propriedades brasileiras, porque esse levantamento aí está sendo feito justamente para contribuir para o setor, né? Veja depois do intervalo, produtores enfrentam dificuldades na produção de trigo, tanto nos Estados Unidos como na Argentina, no Paraguai e também aqui no Brasil. Nós já voltamos. O Mercado do Campo está de volta, falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E o assunto por aqui agora é o trigo. De acordo com o presidente da US Associates, a Associação dos Triticultores lá dos Estados Unidos, o trigo no país norte-americano está quase sem rentabilidade. Isso vem provocando uma queda contínua na área plantada com o trigo lá nos Estados Unidos. Já na Argentina, o excesso de chuvas que deve prejudicar a safra. A previsão foi feita pelo subsecretário de Mercados Agropecuários
agropecuários do Ministério da Agricultura da Argentina. Enquanto isso, no Paraguai, a área plantada de trigo caiu 30% nos últimos 3 anos, passando de 600 mil hectares para 400 mil hectares. O corte é impulsionado principalmente pelo elevado custo de produção e pelos baixos preços recebidos pelos produtores. A informação é do presidente da Central de Cooperativas do país. Enquanto isso, aqui no Brasil, os produtores seguem enfrentando problemas também com os baixos preços recebidos e com a importação do trigo vindo aí de outros países. Falando disso, então, vamos ver os preços do trigo no indicador CPEA, conforme o último levantamento do CPEA para o trigo, começando com o trigo pão ou melhorador para o estado do Paraná, que no último levantamento do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, teve uma alta, passando para R$ 615,27 a tonelada do trigo tipo pão ou melhorador lá no estado do Paraná. Essa alta ela representa então uma elevação diária no dia de 1,22% e no acumulado do mês o trigo no Paraná vem com uma alta próxima dos 4%. Enquanto isso, o trigo no Rio Grande do Sul acumula queda no mês, mas no último levantamento do CPEA também teve alta. O trigo tipo brando lá do Rio Grande do Sul está custando, de acordo com o CPEA, R$ 565,36 a tonelada. No dia, a alta então foi de 2,23%, mas no acumulado do mês, o trigo no estado gaúcho tem uma queda de 3,61%. Já os futuros do trigo lá na Bolsa de Chicago vieram em queda nesta quarta-feira. De olho no painel, começamos destacando o contrato que vence agora, em dezembro deste ano, que hoje teve uma queda de mais de 0,5% na Bolsa de Chicago. Nos últimos negócios, o valor para o vencimento de dezembro é de $4,35 o bushel. Os contratos que vencem em março do ano que vem também tiveram uma queda, que foi próxima de 0,5%, passando para $4,53 o bushel. Já os contratos que vencem em maio de 2018 tiveram uma queda de 0,37% nesta quarta-feira, passando para $4,67 o bushel. O contrato com vencimento para julho do ano que vem teve uma queda um pouco menor, de 0,15%, apresentando o valor de $4,81 o bushel. Trigo, portanto, em queda no mercado futuro nesta quarta-feira. E o Conselho Administrativo da Defesa Econômica, o CAD, está monitorando a ocorrência de aumento generalizado de preços em empresas de insumos. Este é o comentário de hoje do jornalista Antônio Resch. Olá. Recentemente, representantes do CAD, aquele organismo que regula fusões e tal, para ver se está tendo ou não competição no mercado, saiu uma notícia lá dizendo que eles estão de olho, estão ligados, né, estão atentos ao que está acontecendo no mercado de insumos. Parece que está tendo muita aquisição, muita fusão no Brasil e há o perigo de que se crie um monopólio desse produto tão importante para a produção agrícola nacional. Portanto, se houver, como estão observando, tudo que se passa, se houver algum aumento generalizado de preços ou alguma atitude assim que o CAD possa condenar, não duvidem que a condenação virá certeira, porque é necessário evitar esse tipo de fusão que a empresa fique muito grande. Veja o caso, por exemplo, dos frigoríficos. Ficaram alguns poucos tão grandes que qualquer problema com eles cria um problema para todo o setor brasileiro. Até o próximo boletim. Até o próximo boletim, Antônio Resch. E falando no mercado de insumos, a unidade da Bayer aqui no Brasil anunciou hoje a aprovação regulatória para a venda de um fungicida aqui no país. Um evento foi realizado aqui em São Paulo hoje para fazer esse anúncio e executivos da empresa explicaram que isso pode impulsionar o negócio de agroquímicos da Bayer. O fungicida é específico para lavouras de algodão, cevada, girassol, milho e trigo, mas ele é focado principalmente nas lavouras de soja para controlar a ferrugem asiática, que, de acordo com a Embrapa, causa prejuízos acima dos $2 bilhões por safra.
Nova novidade, então, da Bayer, hoje anunciada aqui em São Paulo nesta quarta-feira. E o milho e a soja apresentaram suporte e resistência hoje lá na Bolsa de Chicago, só que no fechamento o milho terminou em queda nesta quarta-feira. Os contratos com vencimento para dezembro caíram quase 0,5%, trazendo o valor de $3,51 o bushel nos últimos negócios. Os contratos com vencimento para março do ano que vem caíram 0,40%, passando a $3,65 o bushel. Contratos que vencem em maio do ano que vem caíram 0,46% a $3,73 o bushel, e contratos com vencimento em julho de 2018 em queda de 0,39% por $3,81 o bushel. Do milho na Bolsa de Chicago, já vamos para o milho BMF negociado aqui na B3 em São Paulo, que hoje também teve um dia de queda. Os contratos que vencem em novembro deste ano caíram 1,37%, ficando com o valor de R$ 31,65 a saca no ajuste atual. Contratos com vencimento em janeiro do ano que vem em queda de 1% por R$ 32,83 a saca. Contratos com vencimento em março de 2018 em queda de 0,82%, passando de R$ 33,99 para R$ 33,71 a saca. Nos últimos negócios, o valor para este vencimento ficou em R$ 33,80, acima, portanto, do pregão de hoje, já mostrando uma tendência de alta para o pregão da quinta-feira. E os contratos que vencem em maio de 2018 foram 340 contratos negociados com este vencimento hoje aqui na B3, tiveram uma queda de 1,51%, passando para R$ 32,68 a saca. Do milho, já vamos para a soja na Bolsa de Chicago, que hoje operou muito próxima da estabilidade. Os principais contratos tiveram pouca variação hoje e o contrato com vencimento em novembro não teve nenhuma variação, permanecendo por R$ 9,75 o bushel. Contratos com vencimento em janeiro de 2018, com leve alta de 0,05%, passam a valer R$ 9,86 o bushel, enquanto os contratos com vencimento em março e maio de 2018 subiram 0,07%, com o primeiro sendo cotado a R$ 9,96 o bushel e o de maio R$ 10,06 o bushel. Por último, soja BMF Bovespa, negociada aqui na B3 em São Paulo, também com poucas variações no dia de hoje. Os contratos com vencimento em novembro não tiveram nenhuma alteração e o valor da saca permanece em R$ 21,50. Os contratos com vencimento em janeiro de 2018 tiveram uma leve alta de 0,05%, passando para R$ 21,74 a saca. Já os contratos para março de 2018 tiveram uma alta de 0,09%, passando de R$ 21,95 a saca para R$ 21,97 a saca, com uma pequena variação, portanto. Com isso, eu termino o programa de hoje, lembrando que o Mercado do Campo acontece sempre de segunda a sexta-feira, às 5h35 da tarde, no horário de Brasília. E em seguida, agora, você fica na companhia de Jorge Zaidan e Renata Ferreira, no programa Pecuária BR. Até amanhã!